Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal, Cultura Síria Parte Curso Árabe. Hoje vamos estudar a preposição de, que seria min em árabe. Como a gente vai usar essa preposição, como a gente vai conjugar ele com o pronome objetivo. Já fizemos um vídeo sobre a palavra de em árabe, como usar ela, porque ela às vezes existe na frase e às vezes não existe na frase. Seria muito bom se vocês voltem a assistir esse vídeo, porque é uma coisa muito boa para ajudar a gente a construir as frases, ajuda a gente a construir frases da maneira mais fácil possível, né? Mas eu vou explicar por cima a diferença entre quando a gente vai usar a preposição e quando não vamos usar. E vou voltar para a conjugação da preposição min, que seria de, e alguns exemplos, como sempre, sobre essa a preposição, né, para a gente utilizar nas frases. Tá bom? Já vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou passar por cima sobre aquele vídeo que eu expliquei para vocês sobre a palavra de, tá bom? Quando usamos, quando não usamos na frase, porque é muito importante isso. Então, por isso, primeiro eu vou explicar para vocês sobre a palavra de em português. Que eu entendo, né? Porque eu não sou professor de português, mas como eu entendo essa palavra em português? Eu entendo que ela tem duas funções. A palavra de, para mim, em português, tem duas funções. Tá bom? Eu não sei se entra assim na gramática portuguesa ou não, porque eu não estudei português, né? Então eu não sei exatamente como funciona. Agora, a função dele, a primeira, vai ser como preposição mesmo. Então, vai ser como fosse min em árabe. Preposição. Certinho. Agora, o segundo vai ser como possível adjetivo, tá bom? Então, eu vou colocar dois exemplos aqui, explicando para vocês os dois. Primeiro exemplo, eu vou colocar eu voltei da escola. Tá bom? Aqui a palavra da tem duas partes, né? A palavra de e a palavra a. A palavra de seria a nossa preposição. Nossa, como eu sabia que é preposição? Porque eu voltei desse lugar. Então eu coloquei esse lugar que eu não sou dono desse lugar. Então vai ser preposição. Tá bom? O a vai ser o artigo. Agora, segunda frase, também muito importante, a palavra a casa do Bassam. Ou vamos colocar do professor, tá bom? Do professor, depois a gente volta para a palavra Bassam. Do professor. Tá bom? Aqui eu usei também de e o artigo do professor também. Tá bom? E de é a palavra de. Mas aqui a função dela não é preposição mais. A função dela aqui é possível adjetivo na frase. Como eu vou saber? Porque essa frase diz para mim que o professor é o dono desta casa. Então é um possível adjetivo, tá bom? Agora o que acontece? Quando a gente vai traduzir para árabe, a gente vai ter duas opções. Não duas opções, duas maneiras diferentes, dependendo da função da palavra de na frase. A primeira função, como preposição, a gente vai traduzir certinho. Então vamos usar a palavra min. Vamos usar a palavra min, que significa de em português, tá bom? Agora, como possível adjetivo, a gente não vai usar. Porque em árabe não precisa colocar possível adjetivo. Só basta que você não usa o artigo. Eu vou explicar na segunda frase. Você não usa o artigo na frase, já dá para entender que você está usando o possível adjetivo. Por isso, possível adjetivo ou artigo na mesma palavra nunca vão existir. Por exemplo, a palavra beit. O que significa beit? Significa casa. Então, eu posso falar al-beit, significa a casa. Ou posso falar beiti, minha casa. Então, aqui eu usei o artigo, aqui eu usei o possível adjetivo. Então, aqui al-beit, a casa, beti, a minha casa, significa minha casa. Agora, em português, eu posso falar a minha casa, mas em árabe, eu não posso falar al-beti, está errado. Você ou vai usar o artigo sem possível adjetivo, ou vai usar o possível adjetivo sem o artigo. Mas isso vamos voltar para chamar sua atenção sobre isso, porque é uma coisa muito importante, regra básica que ajuda a nossa fala muito, ajuda a nossa construção das frases muito bem, né? Agora vamos voltar também quando a gente vai traduzir a segunda frase, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, o que é? A primeira coisa, eu voltei da escola, tá bom? Vamos traduzir. Eu seria Ana, né?
Ana voltei significa رجعت. Ana رجعت, número 3, letra Ain. Ana رجعت, eu voltei. Da escola. Aqui o que acontece? Em português, o artigo a gente cola na preposição. Então fica da. Em árabe, não. Vamos colar o artigo no objeto. No caso, vai ser a palavra escola, madrasa. Tá bom? Então, o que vai acontecer? A gente vai usar a palavra de sozinha, que a palavra de seria min. Ana رجعت min. Depois vamos colocar o artigo al-madrasa. Madrasa. Ana رجعت من المدرسة. Eu voltei. Olha, eu voltei da escola. Ou seja, da escola. Aqui em árabe vale lembrar que quando a gente escreve o artigo com o objeto, na verdade em árabe a gente cola, né? A gente vai escrever tudo na mesma palavra. Então fica al-madrasa. Fica assim, al-madrasa. Tá bom? A gente junta. Só que a pronúncia, a gente separa na pronúncia. Então a gente fala separado, mas na hora de escrever a gente escreve junto. O que acontece aqui, a gente traduziu letramente. Não mudamos nada na frase. Só traduzimos de português para árabe. Só que a gente usou na maneira diferente. A gente colocou o artigo no objeto em vez de preposição, na preposição, porque em árabe seria assim. Agora o que nos importa aqui, quando a gente usa como fosse possível adjetivo. Quando a gente usa como possível adjetivo, a primeira coisa que vamos tirar na frase, vamos tirar o artigo do objeto, tá bom? Lembramos, quando a gente tem o artigo, não podemos usar o possível adjetivo. Quando temos possível adjetivo, não podemos usar o artigo na frase. Quando a gente vai ter o sentido de, o objeto, né? Vai ser al-beiti, a minha casa, em árabe não existe dessa maneira. Ou a casa ou minha casa, os dois juntos não. Mesma coisa aqui, porque vai ser a casa do professor. Então, casa do professor, a gente vai falar em árabe. Casa do professor. Mas como vamos falar isso? Olha, primeira coisa, vamos tirar o artigo, né, da casa, então fica bet. Vamos traduzir bem essa palavra casa, seria bet. Agora, o que acontece aqui? A palavra de não vamos usar ela, porque o sentido dela é possível adjetivo. Então, não vamos usar ela, vamos usar só o artigo. O artigo vamos colar no professor. Então, vai ser bet al-istaz. Bet al-istaz. Em árabe, quando a gente escreve al-istaz, vamos escrever junto, tá bom? Al-istaz. Vai ser assim, vamos juntar, né? Pronúncia separado, mas quando a gente vai escrever, vamos juntar. E por isso a gente deixa espaço quando fala, ou podemos deixar um tracinho aqui, fica mais fácil para entender que a palavra toda escrita junto, tá bom? Agora, se eu quero tirar a palavra professor, eu vou querer tirar a palavra professor, vou colocar a palavra Bassam. Vou colocar nome, né? É a mesma coisa, 100%. Então vamos tirar o artigo, vai ser bet, tá bom? Agora vamos tirar o de, porque não vamos usar o sentido do Bassam, então a casa do Bassam. Então vamos tirar, porque é sentido possível adjetivo, tá bom? A segunda coisa, o que é? Vamos tirar o artigo. Por quê? Vamos tirar o artigo. Mas por que vamos tirar o artigo? Porque o nome. Quando usamos a palavra Bassam como fosse nome, não é adjetivo, porque Bassam significa sorridente sempre, então podemos usar ela como adjetivo. Mas quando a gente está usando ela como fosse nome, não usamos o artigo. Tá bom? Então, Bet Bassam, a casa do Bassam. Tá bom? Seria assim. Esse a gente já estudou, então seria bom que vocês voltem a revisar aquele vídeo, porque vai ter mais exemplos, mais explicação sobre tudo. Tá bom? Aqui eu adicionei algumas explicações, mas eu acho que vale, né? Porque é uma coisa muito importante. Agora, a palavra min, vamos usar ela como fosse preposição mesmo. Então, vamos assim. Vamos colocar a palavra min, como eu voltei da escola, eu viajei de casa, ele pegou a câmera da minha guarda-roupa, tudo isso vai usar a palavra min. Mas tem uma coisa também legal, como a gente conjuga ela com o pronomes subjetivos. Por exemplo, Ana temos duas opções, ou colocamos i ou colocamos ni. Ni é quando a seção, que não vamos usar hoje, vamos usar o regular. Então fica minni, de mim, vai ser no sentido
de mim. Um exemplo assim, olha, ou depois, vamos deixar os exemplos para depois. Nahna, vamos colocar na, né? Vamos colocar na no final, fica na. Quando a gente vai escrever em árabe, vamos escrever só uma N, mas estressada, fica minna, minna, de nós, tá bom? Minnak, desculpa, eu vou escrever já, eu já falei, né? Minnak seria enta, você masculino, vamos colocar ak, então fica minnak, de você, masculino. Feminino, você feminino vai ficar ik, então fica minnik. Claro que ela tem a seção que seria aqui, mas não vamos usar hoje, vamos usar o regular. Agora, entu, vamos colocar con, então min con, de vocês, né? Huwe, ele, podemos colocar o ha, letra ha em árabe, como exceção, mas não vamos usar a exceção, vamos usar minnu, tá bom? Hiye, ela, né? Podemos falar minna ou podemos falar minha, se vocês ficam com dúvida de... porque, olha, aqui vai ficar minna, de nós, aqui, minna, mais leve, não tem estresse no N. Mas se vocês ficam com medo, podem colocar ha, minha, não tem problema. Agora, hennen, minnon, eu prefiro minnon ou hennon, porque aqui podemos usar uma ou outra, aqui não é a exceção. Podemos usar uma ou outra, não tem problema nenhum. Tá bom? Podemos falar minhon também, mas eu falei minnon. Agora, exemplos, porque é muito legal falar assim. Olha, shubaddak, tá bom? Minni, por exemplo. Shubaddak minni. O que significa shubaddak? Shubu significa o quê? Baddak, quer, para masculino. Minni, de mim. Shubaddak seria para feminino. Shubaddu, o que ele quer. Shubaddash, o que ela quer. Então podemos falar assim, mas esse podemos usar para todas. Então, shubaddak minni, o que você quer de mim. Shubaddak minna, o que você quer de nós. Depois aqui vai ser assim, shubaddak minnu, porque a gente não vai perguntar para a segunda pessoa o que ele quer da segunda pessoa. Então vai ser uma, tipo, o que você quer de você. Vai ser uma coisa esquisita. Então vamos lá para a terceira pessoa. Shubaddak minnu, o que você quer dele. Shubaddak minna, o que você quer dela, ou minha. O shubaddak minnun, ou minhon, o que você quer deles, tá bom? Vai ser nessa maneira. Podemos usar ela também no sentido, olha, outra frase. Podemos falar assim, eu vou deixar espaço. Minni u minnak, nossa, essa expressão muito usada. Minnak. Minni u minnak. O que significa minni u minnak? De mim e de você, minni u minnak, mas no sentido, se fosse você, uma expressão muito usada no árabe. Minni u minnak ana bruh. Se fosse você, eu ia. Tipo, de mim e de você, eu ia. Tipo, a gente usa muito assim. Minni ou minnik para feminino também. Se fosse você, eu ia. Minni ou minkon, se fosse vocês, eu ia. Minni ou minnu, se fosse ele, eu ia. Por exemplo, minni ou minna, se fosse ela, né? Minni ou minnon, se fosse eles também, tá bom? Podemos usar ela também no sentido, como a gente falou assim, Ana safaret min, por exemplo, min, vamos falar uma palavra fácil, Homs, da cidade de Homs, na Síria. Ana safaret min Homs, eu viajei de Homs, né? Agora, quando a gente vai falar também Huwe, por exemplo, Huwe estará min, por exemplo, New Balance, né? New Balance, eu acho que é assim que a gente escreve. Ou podemos colocar, por exemplo, Huwe estará min al-mahal, desculpa, eu esqueci o N. Al-mahal, ele comprou da loja. Al-mahal. Ele comprou da loja. Tá bom? Pode ser nessa maneira. Eu tenho vários exemplos também. Shubaddak minni, minni minnak, como a gente falou assim. E temos vários exemplos. Mas como eu falei para vocês, o mais importante aqui que vocês lembram que quando vamos usar a palavra min, vai ter o significado da proposição.
não no sentido possessivo adjetivo como a gente explicou no início da aula, tá bom? Espero que vocês gostaram desse vídeo, eu tentei fazer ele mais curto possível. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário, assim vai ajudar o canal a crescer. E cada 500 inscritos, se Deus quiser, novos, a gente vai fazer uma turma de 4 inscritos para fazer aulas gratuitas, gratuitamente comigo por um mês, em total de 8 aulas. Até no vídeo que vem.